O vídeo de hoje ficará em cima de algumas perguntas sobre a Supercopa do Brasil, os finalistas. Claro que tem uma análise aqui do título do São Paulo, mas vamos às perguntas. O período vitorioso do São Paulo voltou, a gente já pode afirmar isso com segurança, com esses dois títulos nacionais recentes. O elenco do São Paulo, ele já está fechado. O Thiago Carpini, ele já se mostrou pronto para esse desafio. O Everton não sabe pegar pênalti. O Palmeiras ainda precisa olhar com mais cautela essa coisa da hierarquia. Tem gente pedindo passagem e o Abel talvez esteja segurando. O Palmeiras precisa de mais poder de fogo no seu ataque. O Palmeiras está em evolução no início da temporada ou ele está dando mais sinais preocupantes? Tem muita coisa para a gente abordar aqui no vídeo. E a outra grande pergunta. Podemos ter duas torcidas de novo em clássicos aqui no estado de São Paulo? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vamos rumo a 170 mil inscritos aqui no canal. Vou falar primeiro hoje do Clube de Membros. Hoje, segunda-feira, Jorge Igor responde exclusivo para os membros do canal. Já fiz, inclusive, ontem um post na comunidade do YouTube somente para os membros e lá os membros mandaram as perguntas que vão ser feitas hoje. Então, você que é membro do canal, tem esse presente, é um valor tão pequenininho, tão simbólico, você tem o Jorge Igor responde exclusivo, vídeo hoje às 8 da noite, somente para os membros, e você tem aqui o selo de membro, quando você comenta fica ali em destaque, o grupo de Telegram com bastidores aqui do meu trabalho, enfim, clica no botãozinho aí para virar um membro do canal, preço pequenininho, você ajuda muito a gente aqui, tá bom? E tem o quadro que foi um baita sucesso no ano passado, a galera tava pedindo e a gente vai voltar nesse formato aí. Bom, segundo recado, hoje tem o City em campo na Premier League contra o Brentford, cotações na tela, no Aposta Ganha tem Premier League, tem os estaduais, tem muitos jogos para você fazer a sua fezinha. Sempre jogando com responsabilidade, sempre você que tem mais de 18 anos, tá bom? Link no primeiro comentário do vídeo, clica lá, se cadastra e vem pro Aposta Ganha. Responsabilidade, galera, ó, cabecinha no lugar. Bom, eu começo sempre pelo vencedor, a análise. E respondendo algumas perguntas ali sobre o São Paulo. O período vitorioso voltou. Eu acho que é um bom indicativo disso. Eu não vou cravar aqui que o São Paulo, nos próximos 2, 3 anos, sempre levantará pelo menos um título importante por temporada. Não tem como a gente cravar isso, ser preciso numa previsão como essa. Mas você tem hoje um clube que melhorou o seu potencial de arrecadação, fechou patrocínios importantes, fechou naming rights, novo patrocínio. É um clube que tem arrecadado muito com bilheteria. É um time que estreia em campeonato estadual, botando 40 mil num ano, 40 mil no outro ano, né? Os primeiros jogos do São Paulo, Ituano, ano passado, Santo André esse ano, Morumbi cheio. Estreia de campeonato estadual. Acho que o perfil do torcedor, ele mudou um pouco nos últimos anos. Eu creio que essa coisa do jejum, do sofrimento, do momento ruim, meio que aproxima um torcedor que a gente via muito presente na Libertadores, nas noites de Libertadores. O São Paulo vive essa competição como poucos, mas era um torcedor que nas outras competições não mostrava tanto fôlego. E hoje não. Hoje o São Paulino enche o Morumbi em qualquer ocasião. Quarta, 9h30 da noite, domingo, 11 da manhã, sábado, 21 horas, tá lá o São Paulino enchendo o Morumbi. E o São Paulo tá arrecadando muito também com bilheteria. E ontem o Muricy Ramalho, o coordenador técnico do São Paulo, na saída ali do túnel do Mineirão, depois da final, ele estava bem emocionado. Ele viaja pouco, né? Geralmente ele não vai aos jogos fora de casa. Ele foi ao Maracanã no primeiro jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil e foi ontem a Belo Horizonte. Pé quente, né? Porque o São Paulo ganhou os dois. Ganhou no tempo normal no Rio, depois confirmou o título em casa no Morumbi e ontem ganhou nos pênaltis. E o Muricy, nessa entrevista muito emocionada, vibrando, comemorando o título, ele disse o seguinte, olha, nós estamos resgatando esse clube. Muricy que voltou ao São Paulo em 2021. Né, passou um tempo aqui na Latinha como comentarista e retornou para esse trabalho ali de bastidores. Ele fala, nós estamos resgatando o clube. A gente hoje o jogador, ele quer jogar no São Paulo de novo. Isso se perdeu por um tempo. No início desse século, naquele período muito vitorioso do São Paulo, campeão da Libertadores, campeão do mundo, tricampeão brasileiro, com o próprio Muricy, né, também participando de um momento disso, o São Paulo era um clube referência. Todo mundo queria jogar no São Paulo. E todo mundo queria se tratar do São Paulo, né? Com o seu centro de recuperação, o Refis. O São Paulo era modelo. Todo mundo, mais do que querer jogar, querer se tratar, todos queriam ser o São Paulo. E depois
acho que muito de Juvenal Juvencio, mas outras administrações tão desastrosas quanto, ou quase iguais, o São Paulo foi perdendo isso. O São Paulo perdeu competitividade, o São Paulo se afastou dos títulos, o São Paulo ficou uma década sem levantar um troféu praticamente. Aí tem o Paulista com o Crespo em 2021, mas é o começo ainda dessa retomada. São Paulo virou esse clube que passava a impressão de que os elencos eram formados e os jogadores não sentiam derrotas, eliminações. O São Paulo ficou adormecido durante um tempo. Então hoje, você olha para o São Paulo, você olha para um clube que tem ambição, e a gente pode falar, eu tenho muitas questões envolvendo a condução política do clube com o Júlio Casares capitaneando isso. Eu acho complicado você ter um grupo que não tenha uma oposição forte e fiscalizadora durante o seu mandato. Eu acho complicado essa coisa de um grupo muito restrito ditar os rumos de um clube. A alternância de poder é algo que o São Paulo não pode perder do horizonte, clube algum. Muitas vezes se cai na tentação de uma manutenção longa de poder quando os títulos estão vindo e se perde do olhar o quão nocivo isso pode ser no médio e longo prazo. Então eu tenho pontos a fazer sobre a política do São Paulo hoje, tá? Sobre as eleições, sobre como todo esse processo se dá no São Paulo. Eu vejo com alguma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que o presidente Júlio Casares, ele é um presidente que veio do mercado publicitário, inclusive, né? Ele tem uma visão mais moderna do que é mercado, do que é negócio, diferente de alguns antiquados que passaram pela cadeira de presidente do São Paulo, né? Ele tem uma postura institucional que ela é muito mais agregadora. Existem as provocações, mas elas não vêm da boca do presidente. Quando vêm, são muito sutis, são muito educadas, porque você precisa construir pontos do futebol. E o São Paulo, quando precisou do Allianz Parque, ele jogou lá, ano passado, contra o Água Santa. O São Paulo, quando precisou da Vila Belmiro, ele jogou lá, no ano passado. Então, isso é importante, você construir bons relacionamentos, bom trânsito nas entidades, bom trânsito com presidentes rivais, e isso o presidente Júlio Casares consegue. E a ambição, voltando a esse ponto, está demonstrada quando você faz um movimento para trazer de volta o Lucas Moura ainda na Europa e você traz um Rames Rodrigues. O Rames não confirmou, verdade. O Rames nem para Belo Horizonte foi. O Rames me passa a sensação de mostrar pouco caso com o São Paulo. Vamos falar o português clarinho aqui, que o Rames entende. O último jogo do Rames foi no dia 26 de novembro contra o Cuiabá, rodada 35 do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu de lá para cá? Como é que foi o período de férias do Rames, pré-temporada? Porque não é possível. Nós estamos em fevereiro e o Rames não entrou em campo e o salário está pingando. Então, é muito mais uma questão do jogador, que chegou em julho e não está em forma ainda. Que chegou em julho do ano passado, nós estamos em fevereiro, o cara não entrou em campo em 2024. Mas o movimento de trazer um cara como o Rames, com a qualidade técnica e com tudo de mídia que ele pode gerar, é um baita movimento do presidente Casares. É um movimento de quem quer projetar o São Paulo novamente e de quem quer dar opções ao seu treinador. Você olha o elenco do São Paulo hoje, olha o banco do São Paulo hoje. Se você pegar os dois bancos de ontem, o banco do São Paulo era um banco mais forte que o do Palmeiras. E nós estamos falando do melhor trabalho do Brasil, estamos falando do principal time do Brasil hoje, que é o Palmeiras. O São Paulo hoje tem um elenco mais equilibrado. Galopo no banco, Ferreirinha no banco, o Nicão ontem foi a opção e nem deu tão certo assim para substituir o Lucas, Eric no banco, o João Moreira, o garoto que tem entrado no lugar do Rafinha e não tem sentido. Tem questões a resolver? Tem. Tem que resolver a lateral esquerda, porque só tem o Wellington. A própria lateral direita, porque o Rafinha ontem sai machucado. O Rafinha completa 39 anos no segundo semestre, é o último ano dele. Talvez o Rafinha tenha pouca minutagem no ano. E o João Moreira é jovem, tem mostrado potencial, mas é jovem. Vai oscilar em algum momento. Ele tem 19 anos. Vai oscilar, vai jogar mal em algum momento. Normal. Talvez você precise de um outro cara ali. Um outro camisa 9, uma reposição ao Caleri, acho importantíssimo. No primeiro vídeo do ano, quando fiz as projeções para o Campeonato Paulista envolvendo os 4 grandes, falei sobre isso e repito. Mas é um cara que está dando conta. Faz gol em clássico, tem postura decisiva, vai lá, bate o primeiro pênalti, converte o primeiro pênalti, entrega. É identificadíssimo com o clube, né? Deu uma entrevista ontem dando umas provocadas e tal. Então, em termos de elenco, o que essa diretoria fez, e também na questão financeira, e também na questão do resgate da instituição, isso a gente tem que louvar. É um trabalho que está sendo muito bem tocado nesse sentido, no momento, no São Paulo.
Se voltou o campeão, vai ganhar tudo de novo, vai ganhar mais um título grande esse ano, eu não sei. Mas está trilhando um caminho interessante. É um resgate. O lugar do São Paulo é esse. São Paulo não é coadjuvante. São Paulo é protagonista. Estamos falando de um dos clubes mais vitoriosos desse continente. E ver o São Paulo de novo se colocando como um time dessa grandeza é ótimo para o futebol brasileiro. É muito bom você ver um Palmeiras bem tocado, bem administrado e muito bem trabalhado pelo Abel. O Flamengo com a sua força de arrecadação, sua força estrondosa e no campo com um time galáctico. Um Atlético Mineiro tentando sair desse eixo Rio-São Paulo com muito investimento. Mas não pode ficar restrito a 2, 3. O futebol brasileiro é grande demais, o Brasil é grande demais, as torcidas são grandes demais. Uma marca como o São Paulo, como a do São Paulo, não pode perder relevância e a gente achar ótimo. É péssimo para o futebol. E que bom que o São Paulo está trilhando esse caminho de novo. Thiago Carpini está pronto? 39 anos, eu não sei. Mas o Thiago Carpini é um cara de personalidade, é um cara que tem as suas ideias, que não tem medo de colocar algumas das suas ideias. Nesse momento ele vai tocando um pouco ali o trabalho com o Dorival, que era do Dorival, mas aos poucos dando a sua identidade. Aos poucos a gente vê a dinâmica. O jogo contra o Santo André, quando você tinha Lucas, Luciano, Caleri, o Lucas aberto, mas sem chegar tanto na linha de fundo, construindo o jogo por dentro, você via um pouco da maneira como o Carpini enxerga o jogo do meio para frente. É um cara que ganhou tempo com essas vitórias do Carpini, essa semana que o Carpini teve, ganhando o Majestoso, acabando com um tabu de 10 anos e ganhando a Supercopa em cima de outro rival, é uma semana que vale por uns 4, 5 meses de paz, de tranquilidade, porque se o Carpini vai mal nesses 2 clássicos, não tá pronto. Não era o momento. Não aguentou o rojão. Se chegou no início da temporada assim, imagina na Libertadores. Não tem experiência. O São Paulo é grande demais para ele. Vocês sabem como são as coisas, vocês sabem, os rótulos vêm. E o Carpini superou essas etapas. Não foi a melhor decisão ontem a entrada do Nicão no lugar do Lucas, mas de qualquer maneira, fosse o Nicão, fosse o Galopo, fosse o Ferreirinha, mudando um pouco a estrutura, é um baque você chegar numa final sem o teu principal jogador. Sem um dos principais jogadores do Brasil hoje. Em termos técnicos, em termos físicos, rotação, produtividade. Nossa, o que o Lucas entrega ao São Paulo é coisa de top 3, top 5 do Brasil hoje. Você perdeu esse cara até do banco para uma decisão de campeonato. Então, fosse qual fosse a decisão, haveria um abalo. O Nicão não foi bem. O Nicão é curioso, né? Porque o Nicão ele passa muitas vezes a sensação de ter um estado permanente de dificuldade de rotação, de dificuldade física, de dificuldade de intensidade. Parece que é algo do Nicão, parece que é algo do qual o Nicão não se livra. E ontem de novo, né? Ontem foi uma produção tímida do Nicão. Aliás, ontem não foi um grande jogo do São Paulo, mas o São Paulo competiu. O São Paulo finalizou menos que o Palmeiras. O São Paulo fez o jogo que era possível fazer ainda mais sem o seu principal articulador, sem o seu motorzinho em campo. São Paulo competiu, São Paulo jogou um espírito de final. São Paulo teve algumas ocasiões também, é verdade. Foi mentalmente um time muito forte e ganhou nos pênaltis. E fim de papo. E o título tá lá, num clube que tem tudo que é possível, ganhou tudo. Aí tô vendo os caras brincar. Agora tem que ir pra Série B pra ganhar o título que falta. Agora o Casares vai conversar com a UEFA para ver se coloca o São Paulo na Champions para ganhar o título que falta, porque aqui já ganhou tudo. E o São Paulino tem que estar orgulhoso disso. O São Paulino tem que olhar para a sua história e pegar aquele período entre o título da Sul-Americana contra o Tigre e o título paulista contra o Crespo em 21 e olhar aquilo ali como um período passageiro. Aquilo não é o São Paulo, aquilo não define o São Paulo. O São Paulo é o São Paulo do início desse século. O São Paulo é o São Paulo dos anos 90. O São Paulo de agora é muito mais próximo do que foi o São Paulo em grandes tempos. Então que o São Paulo siga trilhando esse caminho. Mas só um alerta, voltando a esse ponto. Oposição é importante, alternância de poder no São Paulo, em qualquer clube, é importante. Que não se perca isso do radar. Ok? Mas parabéns ao São Paulo. Excelente trabalho do Carpini, excelente trabalho desse elenco. E o time é campeão da Supercopa do Brasil. Entra nessa galeria aí, né? Dessa competição que é nova. E dá para ter 2 torcidas, né? Dá para ter, né? Dá para ter. Foi lindo o espetáculo ontem. Foi muito bonito ontem no Mineirão. Me deu muita saudade. Me lembrei imediatamente da decisão do Brasileirão de 2002. 2 jogos, Corinthians e Santos, Morumbi, dividido. Já tivemos semifinal de Libertadores assim. Mas já tivemos vários jogos memoráveis.
É difícil hoje, com a configuração das novas arenas, você fazer esse tipo de divisão no Allianz, na Neoquímica, mas pensar numa forma de ter as duas torcidas 90-10, 70-30, 60-40, seja lá qual for a divisão percentual. Mas o futebol precisa disso. O espetáculo ganha em qualidade, em riqueza, em interesse, quando você tem as duas torcidas. O que foi feito aqui em São Paulo, eu entendo que havia ali uma situação emergencial, mas aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa de transformar o que é para ser provisório em algo definitivo. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Lembram da CPMF, né? Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Provisória que ficou anos. Até um dia, numa manobra política lá, o Congresso derrubar. Não por interesse da nação, jamais. Mas por interesses político-partidários. Então, que se abra o debate de novo. E esse debate ele tem que ir além do aparato de segurança, do que aquilo provoca em termos de efetivo, de mudança na rotina da cidade, além. A gente tem que ir na discussão sobre Código Penal, endurecimento de penas. Bato muito nessa tecla. Tem muito torcedor aí, cara, com 3, 4, 5 episódios de prisão, de apreensão e soltura, confusão, estádio, briga, agressão, e o cara tá indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, o cara vai pra delegacia, a polícia vai, enche o ônibus, leva uns 40 pra delegacia, 2 horas depois, 3 horas depois, os caras estão liberados. E no jogo seguinte, os caras estão brigando de novo. Temos um problema de polícia ou temos um problema de lei? Me parece que temos os dois, mas o problema de lei me parece muito mais profundo. Acho que é a raiz de todos os outros problemas que a gente enfrenta. Estou falando do quesito futebol, mas poderia ampliar essa opinião para outros segmentos da sociedade, tá? Para outras situações em que temos problemas com segurança. Então, tem que se debater. Tem que chegar e... Não dá pra gente aceitar, um jogo do Santos não poder ser marcado para a capital, porque no mesmo dia teremos ônibus indo de organizadas do São Paulo e do Palmeiras para Minas, e aí não vai dar para ter uma... Peraí, gente, nós estamos na principal cidade do Brasil. Se a gente não tiver condição de dar segurança para o evento, para um jogo de futebol, porque no mesmo dia tem ônibus saindo de pontos diferentes da cidade, não dá, aí é loucura. Aí nós falimos, aí nós acabamos. Eu não quero aceitar isso. Até porque os impostos que a gente paga são bem caros. Falir do ponto de vista do caixa, a gente não faliu. Condições nós temos. É preciso alocar o dinheiro no que é necessário. Bom, vamos lá. Vamos falar do Palmeiras aqui. O início de temporada do Palmeiras, ele é frustrante? Eu não sei se esse é um termo adequado. Talvez me pareça forte demais. É um início de um time que ainda tem margem, bastante margem para crescer. Nisso aí eu estou de acordo. O Palmeiras ele precisa melhorar o desempenho defensivo, verdade que ele vem agora de 2 jogos seguidos sem tomar gols, mas eu não sei se vale considerar o jogo com o Red Bull, porque ali era o time todo reserva, no meio de semana. Então com o time titular, os 3 primeiros do Paulista e ontem. O Palmeiras tinha tomado 1 gol do Novo Horizontino, 2 da Inter de Limeira, 1 do Santos e ontem não tomou. Mas o São Paulo estava sem o seu principal jogador. Verdade, mas não tomou. Palmeiras finalizou muito mais ontem do que o São Paulo. O que faltou é precisão. E aí, respondendo a uma das perguntas do início do vídeo, sim, o Palmeiras precisa de mais poder de fogo. Não é o Flaco Lopes. O Flaco Lopes não é um atacante descartável. Uma porcaria que não serve para jogar nem no último colocado do Campeonato Paulista. Mas ele também não vai ser a sua solução para uma temporada em que você não vai ter o Endrick. Até o fim do ano. Ele vai voltar do pré-olímpico, vai jogar mais um pouquinho e vai para o Real Madrid. Então, na Libertadores inteira, na Copa do Brasil inteira, no Brasileirão inteiro, você não vai ter o Endrick. O Bruno Rodrigues, uma baita fatalidade, machucou. O Corinthians precisa ir no mercado para... O Palmeiras precisa ir no mercado para ontem, para buscar um novo centroavante. Ontem, anteontem. Porque ontem as finalizações ocorreram, o Mike tentou demais. O Mike foi um dos grandes jogadores da partida. Gerou muito volume de jogo pela ponta direita, mas nem sempre você tinha alguém dentro da área para fazer essa bola chegar com qualidade na meta do Rafael. E o poder de fogo do Palmeiras diminui mais ainda quando o Rony é colocado ali no segundo tempo, quando justamente saiu o Flaco Lopes. Se com o Flaco Lopes não estava bom, com o Rony ali, a coisa andou menos no segundo tempo. Acho que o Rony é o cara que muitas vezes quebra esse galho jogando pelo centro do ataque, mas é um cara muito mais dos lados do campo. Vai te ajudar, vai te oferecer mais dinâmica, mais possibilidades, jogando ali pelos lados do campo. Então,
essa questão do centroavante o Palmeiras precisa resolver. O Palmeiras tem partido para as temporadas com elencos curtos e o Abel resolve. Não dá para contratar, o perfil vai ser esse, o Abel vai resolver. Na maioria das vezes o Abel resolve. Às vezes não resolve, como não resolveu na semifinal contra o Corinthians, contra o Boca, na Libertadores do ano passado. Não resolveu. Então, tudo estoura no Abel. Ele precisa de mais qualidade. Mas, quando o Abel renovou com o Palmeiras, eu disse aqui, vamos raciocinar, vamos exercitar nossa lógica aqui. Vez ou outra, o Abel dava lá uma cutucada na diretoria. O Palmeiras tem um elenco curto, precisamos de reforços e tal. Saiu o jogador, não veio, ele ia lá, batia, voltava, né? Batia, saía e seguia em frente. Se ele renova o contrato com o Palmeiras, pouco tempo depois da presidente do Palmeiras afirmar que a política de contratações seguirá a mesma, ele está concordando com isso. Ele já sabe que toda contratação vai ser pontual. Que o Palmeiras não vai oferecer a ele 2, 3 opções por posição. Não vai. Se ele aceitou renovar, ele aceitou sabendo disso. Então agora ele está diante desse quadro. A fatalidade da lesão do Bruno, o Endrick fora do pré-olímpico e o Flaco Lopes. Não dá para exigir muito mais do Flaco Lopes, verdade que foi ele que trouxe. Mas não dá para exigir muito mais do Flaco Lopes. Ele é esse jogador aí. Precisa também que o time trabalhe um pouco mais a bola, que essa bola chegue com mais qualidade a ele. Mas ontem ele até teve algumas oportunidades. Então o Palmeiras precisa. O Palmeiras tem um elenco mais culto. Um segundo Veiga, você não vai achar no mercado assim tão fácil. Mas acho que ser o John esse cara, ou o menino aí do Novo Horizontino, que tem 1 ano a mais que o John, no momento em que você não tiver o Veiga, uma temporada longa, desgastante, contusões, suspensões, seleção. Dorival está dizendo que vai chamar mais gente do Brasil. E o Veiga começou muito bem a temporada. Tudo indica que o Veiga será chamado nas próximas datas FIFA. Eu acho que é muito pouco você... Eu vejo muita qualidade no John, tá? Eu vejo muita personalidade no John. É um cara que parte pra cima, é um cara que chega bem no apoio. Gosto. É um garoto que tem potencial para se firmar no futuro do Palmeiras. Mas ser o reserva imediato do Veiga é complicado. Você não vai achar outro Veiga fácil no mercado. Mas alguém com bagagem, com rodagem, com características, eu acho que o Palmeiras precisa buscar. Eu acho que o Palmeiras precisa qualificar os seus setores. Em termos de quantidade, time titular, tirando essa questão do centroavante, eu acho que o time titular do Palmeiras é um baita time competitivo. Acho que o Aníbal Moreno tá dando passagem, viu, Abel? Falando em time titular. Sei que o Abel respeita muito essa coisa da hierarquia e tal, mas a diferença de produção, não que o Richard Rios tenha ido mal, tá? Ele não vem jogando mal. Mas a diferença de rotação do Aníbal Moreno pro Richard Rios, oferecendo inclusive chute de fora da área, finalização de fora da área, ontem ele tentou mais uma, já tinha sido assim no meio de semana. Eu acho que esse conjunto faz o Aníbal Moreno ligar a setinha, ó. A setinha dele tá piscando para ultrapassar. E vai ultrapassar já. A não ser que o Abel segure muito a fila de um jogador que hoje performa melhor do que aquele que é o seu concorrente direto pela posição, que é o Richard Rios. Repito, o Rios não tá mal, mas o Aníbal Moreno tá mostrando nesse início de temporada que tem mais ferramentas a oferecer como titular do Palmeiras. Acho que vai acontecer. Vai acontecer. Então, essa é a questão. Sim, o Palmeiras tem ajustes a fazer. Ainda é um time super competitivo, ainda é um time que vai brigar por todos os títulos, mas é um pouco da repetição do panorama dos anos anteriores. Ainda é um time com carências, com um elenco muito apertadinho, muito curtinho. Quando alguém machuca, quando alguém fica fora, a coisa aperta demais pro Abel. Fica muito mais difícil pro Abel do que fica hoje pro Carpini, por exemplo. O Lucas estava fora do time. Olha quantas opções tinha ontem o Carpini. Ele escolheu o Nicão, não foi a melhor opção. Olha quantas opções, quantas possibilidades ele tinha. Se machuca alguém do Flamengo, olha o que o Tite tem no banco. Se machuca alguém no Galo, olha o que o Felipão tem. E o Abel não tem tanto. Isso é um problema. Eu acho que isso é um problema. Continua sendo um problema do Palmeiras para 2024. Mas ontem, se a gente olhar os números, o que as equipes produziram, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. No tempo normal. Não teve a competência, não teve aquela figura para colocar a bola na rede. Mas o Palmeiras não fez um mau jogo. Também não fez um grande jogo. Aliás, não foi um grande jogo ontem em Belo Horizonte. Isso é preciso dizer. Muito também pela arbitragem do Braulio da Silva Machado, né?
Uma arbitragem lamentável, naquele padrão da arbitragem brasileira, tudo é falta, tudo é cartão amarelo. Ele tentou controlar o jogo dos cartões, isso é pior muitas vezes, porque isso desestabiliza, isso vai enervando os jogadores, isso vai irritando todo mundo dentro de campo. Ele criou um clima, o clima já é quente sempre numa decisão, ele deixou pior com o estilo de arbitragem que adotou ontem. E essa vergonha do futebol brasileiro de praticamente todo contato ter uma falta marcada. Muitas vezes o árbitro faz isso, a impressão que dá é para descansar no jogo. É para respirar no jogo, é para esfriar o jogo, o cara tá apitando para ele, não pro espetáculo, não pra regra do jogo necessariamente. É muito ruim a arbitragem brasileira, enfim. E se o jogo ontem não foi bom, também por culpa da arbitragem. Também contribuiu a equipe liderada lá pelo Braulio da Silva Machado. Sobre pênaltis e as cobranças ao Everton. Eu acho que a gente tem que, até ontem na coletiva, um repórter fez a pergunta para o Abel sobre a disputa de pênaltis, mais uma perdida. O Abel perdeu 7 de 8 disputas de pênaltis desde que chegou ao Palmeiras. E as cobranças ao Everton que estavam sendo feitas naquele momento em rede social. E eu ponderei lá no pós-jogo da TNT Esportes o seguinte: eu acho válido o questionamento, eu acho válido você pegar esse termômetro ali depois do jogo e repercutir isso com o treinador, mas é preciso levar em consideração que assim que acaba uma decisão e o teu time perdeu para um rival, o cara que tá na rede social, ele tá à flor da pele. Ele tá com as emoções não muito controladas. Então, às vezes, ele vai ali vomitando aquela raiva que vem na hora, depois o cara até repensa, fala, pô, não é pra tanto. Eu acho que criticar o Everton, que não tem sido um cara, como dizer, ele não tem sido o único responsável pelas derrotas do Palmeiras em disputas de pênaltis. Nós vamos ignorar os batedores? Tem disputa de pênalti que o Everton vai lá, pega, os batedores não convertem todos. Ontem a cobrança do Murilo foi uma cobrança muito ruim, muito insegura. Na partida do Murilo pra bola, a gente estava na transmissão, o Formiga, o Vitor Sérgio e eu, e a gente já percebia isso na caminhada do Murilo. Foi uma cobrança muito ruim. Vai se questionar o desempenho do Everton? Claro que tem que se questionar, mas ficar colocando esses rótulos, o Everton não pega pênalti, o Everton não salva, o Everton não sabe defender pênalti. Esquecemos do que ele fez no Newton Santos ano passado? 3-1 Botafogo, Tiquinho na cobrança, acabava o campeonato ali, ele pegou o pênalti do Tiquinho, aquele foi o lance da virada do campeonato, o campeonato mudou ali, o Palmeiras começou a ser campeão ali, esquecemos disso? Como assim o Everton não pega pênalti? Esquecemos dos erros ontem, dos batedores do Palmeiras? Como assim? É muito cruel essa coisa de você ficar rotulando. E o Formiga ontem na transmissão estava fazendo lá o cálculo, a média de defesas de pênalti do Everton antes da disputa de ontem, era 1 a cada 5 cobranças. Isso não é uma média desprezível para um goleiro. Óbvio que não é. Tem goleiros com médias muito inferiores aí. Então eu acho que tem uma coisa ali de a gente não também levar com tanta fidelidade aquilo que é postado pós-jogo, porque tem que entender que o cara tá extravasando, tá na hora da raiva, né? A gente levar post de rede social como conceito definitivo de toda uma torcida não é legal, é até perigoso. A gente se contamina com isso. E o torcedor do Palmeiras precisa achar, eu acho, a medida das críticas. Tanto que rede social não é termômetro, que ontem o torcedor que estava no Mineirão aplaudiu o time depois do jogo. Rede social, ainda mais o X lá, o Twitter, é uma pequena fração, uma pequena parte do que pensa a torcida, do que deseja a torcida, uma parte desse tamanho. O Everton tem muita história nesse clube, o Everton foi fundamental em várias conquistas desse clube, e o Everton tem defesas de pênalti sim com a camisa do Palmeiras. Ontem não teve, mas ontem 2 batedores do Palmeiras desperdiçaram suas cobranças. Não percamos isso de vista. Agora, é uma questão que tem que ser sim debatida. O Abel ontem falou sobre isso, do incômodo que isso gera e tem que gerar. Porque tudo bem, vamos olhar o copo meio cheio, 8 decisões de pênalti na era Abel, perdeu 7, mas chegou em monte, né? Teve disputa de pênalti aí em Mundial de Clubes. Quem é que chega em Mundial de Clubes? Pouquíssimos. Ok, mas tem que melhorar esse aproveitamento. Perder 7 de 8, olha quantas oportunidades foram desperdiçadas aí. O Abel ontem poderia ter chegado aos 10 títulos como técnico do Palmeiras, a mesma marca do lendário Oswaldo Brandão. Com um aproveitamento melhor nessas outras disputas de pênalti, ele já teria ultrapassado há muito tempo. O Palmeiras teria conquistado outros troféus que não conquistou. Então, sim, isso tem que ser um incômodo, mas na medida certa. Perder uma Supercopa do Brasil tem que ser um incômodo, mas na medida certa. Entendendo os problemas que esse elenco tem
entendendo as limitações que esse elenco tem e não se esquecendo de tudo que foi conquistado. Títulos anteriores não dão salvo-conduto eterno. Não é que o Everton não pode ser nunca cobrado, o Abel nunca pode ser cobrado. Não, aqui eu fiz cobranças ao Abel, por exemplo, na titularidade do Aníbal Moreno. O Abel muitas vezes se prende a essa coisa da hierarquia, que eu acho que é importante, mas ela não pode segurar filas. Eu acho que é um problema. Estamos fazendo críticas aqui ao próprio Everton, mas também aos batedores de pênalti do Palmeiras. Agora, tudo na medida certa. Não nos esqueçamos que esse é o elenco mais vitorioso do futebol brasileiro nos últimos tempos e um elenco que jogou a Supercopa de ontem por ter sido campeão brasileiro de maneira incrível no ano passado. E ainda é o favorito ao título paulista e ainda é favorito às competições que for disputar. Não vai ser uma disputa de pênalti perdida ontem que vai mudar, na minha opinião, o status atual desse Palmeiras para 2024. Mas tem pontos de melhoria. Claro que tem. Bom, vídeo tá feito. Deixa aí a sua opinião sobre o momento do São Paulo, o momento do Palmeiras, torcida única, Palmeiras não ganha pênaltis, o São Paulo campeão voltou. Comenta à vontade aí. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa semana e tchau.